Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de terça-feira, hoje dia 23 de janeiro. E os destaques que teremos hoje no jornal são: o arcabouço fiscal irá trazer mais dificuldades perante os impostos. Lembra daquele político que lhe prometeu baixar os impostos? Ou pelo menos não aumentá-los mais? Ele sumiu? Eu vou te ensinar como achá-lo. Contabilidade eleitoral da capital do vinho. Os golpistas não dormem de toca. Em relação ao Free Flow, nem bem chegou ao Brasil e já foram percebidos golpes em relação a esse sistema. Segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Mulher de 22 anos é presa por porte ilegal de arma de fogo em Bento Gonçalves. Novas informações sobre o deslizamento de terra que interrompe a via que dá acesso à capital dos gaúchos. Estas são algumas das informações do Jornal Últimas Notícias de hoje, com a apresentação de Ednei Paine, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, inicia por aqui o Jornal Últimas Notícias. E a gente sempre inicia com o bloco Entendendo a Política. E hoje vamos voltar a falar daquele assunto polêmico que já foi abordado diversas vezes aqui. E até o nosso governador já deu a sua opinião sobre ele. Ele diz que a reforma tributária ou arcabouço fiscal, até ficou melhor falar em arcabouço fiscal, é mais legal, né? Mas no fundo se trata da mesma coisa. Bom, o governador Eduardo Leite, em uma entrevista, ele disse que a reforma tributária é uma vitória. Que a reforma simplificou a maneira de pagarmos impostos. Então veja aí o que o nosso governador falou aí. Fala aí, Eduardo. Absurdamente anacrônico, né? A gente tem mais de 5 mil municípios com as suas estruturas, com seus modelos, cada um dos estados com a sua forma de interpretação, milhares, portanto, de alíquotas, de bases de cálculo, de créditos presumidos e infinidade de interpretações aí das normas que deixam um sistema muito complexo para quem quer empreender no Brasil e ainda estimulam a chamada guerra fiscal. Então a reforma ela dá um passo importante na busca pela simplificação do sistema tributário brasileiro. Bom, então aí ele se obteve a falar dos méritos da proposta, né, que foram simplificar os impostos, que até o momento seria muito difícil de classificá-los, ou seja, era muito difícil por trás dessa reforma existir benefícios só pro lado das pessoas comuns, né? Pessoal, esses benefícios existem só para quem comanda. E sem isso nada é aprovado. Se não tiver um benefício para as pessoas que estão lá em cima, nada é aprovado. Por isso que é tão importante você saber o seu voto e saber para quem dá-lo o seu voto, né? O que ele não mencionou é que agora que simplificou, ficou mais caro os impostos. É isso mesmo, aumentaram as alíquotas. Ah, mas isso você não sabia, né? Eu vou simplificar para vocês, ele simplificou nos impostos e eu vou simplificar para você entender melhor. Mas antes eu quero que você pegue a sua calculadora. Ou será que você faz de cabeça? Bom, se antes da reforma tributária nós tínhamos 15 impostos, em média de 1% cada, agora nós só temos um imposto só, não temos mais 15. E ele gera em torno de 27%. Qual é a conta que fica? Você achou a brecha na proposta? Os serviços
Ó, presta atenção, os serviços que vão ficar mais caros, tipo, esse ano, né, 2024, a água e o esgoto ficarão mais caros, em torno de 18%. Isso quem afirma é o Sindiágua. Sindiágua é o Sindicato da Água e Esgoto do Rio Grande do Sul. Ah, isso você não sabia também, né? Com essa reforma o intuito é arrecadar mais, pois esse governo está gastando mais. A máquina pública, em vez de diminuir, está sempre aumentando as dívidas. A verba pública vai começar a faltar para alguns ministérios. Presta atenção no que eu estou dizendo e eu não estou errando nenhuma das minhas previsões. Ontem o Jornal Nacional afirmou que o presidente Lula destinou 8 bilhões de reais em emendas parlamentares. Isso somente no primeiro ano de governo, 8 bilhões. E também já falamos aqui, né? Não sejamos hipócritas, né? A emenda parlamentar é uma forma do governo comprar alguns aliados. Então eu sugiro que você lembre em que deputado você votou nas últimas eleições e veja se ele votou a favor ou contra essa reforma tributária. Reveja os seus conceitos, porque agora sim, agora a coisa vai pegar fogo. Saiba que uma das medidas desse arcabouço era retirar todas as desonerações do governo anterior, por apenas 2 motivos: arrecadar mais impostos, né? E desvincular qualquer atitude feita pelo governo anterior, mesmo que ela seja para o bem da população. Para saber se o candidato que você votou foi contra ou a favor desse arcabouço, entra aí no Dr. Google e pesquisa. Pesquisa. Saiba se ele foi bem, se ele fez bem o seu trabalho, se não fez bem o seu trabalho, se ele fez o que você botou ele lá para fazer, né? Você tem que saber disso, porque agora tem eleições municipais, mas também é de suma importância para o nosso país. Amanhã tem mais o bloco Entendendo a Política. Eu vou de vez em quando mostrando para vocês algumas coisas que acontecem no cenário político aqui do Brasil. Bom, vamos para o bloco esportivo, vamos falar de coisa boa, porque agora está chegando a dupla Grenal. Na realidade é a segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Grêmio segue em busca de um centroavante, né? Depois saiu o Soares, aí ficou um grupo meio complicado, né? Renato Portaluppi falou em entrevista que essa semana um atleta desembarcaria em Porto Alegre para suprir essa demanda que a equipe tem. Surgem várias especulações e a mais contundente delas é que Renato também tem seus contatos, né? Ele contatou o Gabigol, pois o Gabigol não fez uma boa temporada aí pelo Flamengo. Ele foi meio deixado de escanteio. Porque o Flamengo tem um baita time, né? Não porque ele seja ruim, porque o Flamengo é bom pra caramba, né? Mas, por enquanto, são só especulações. Vá que ele chegue, né? Ou outra informação também. A janela na Europa, em vários países da Europa, eu acho que é Espanha, Alemanha, tem vários lugares aí que se fechará dia 1º de fevereiro. Ali podem surgir alguns nomes que geralmente são postos meio de lado pelo mercado de lá, né? Como foi o de Soares. Soares foi meio que jogado para escanteio e daí veio pro Grêmio e fez toda aquela festa, né? Na janela do ano passado foi assim que aconteceu. Vamos ver se acontece nessa janela também. E a vida que segue, porque o Grêmio amanhã tem jogo contra o São José na Arena às 21h30 e tem que ganhar. Perdeu a primeira, perdeu a estreia, mas agora precisa ganhar. E algumas modificações serão feitas aí pelo técnico Renato Portaluppi. Tipo o goleiro, né? O goleiro vai ser o Marquezin, deve ser o Marquezin.
E Walter Kahneman também deve entrar aí na zaga, hein? Eu acho que daí vai dar um up, porque o zagueiro, no outro jogo lá, o zagueiro do Grêmio foi muito mal, né? Bom, tudo bem. Tudo isso será decidido no treino de hoje à tarde. Ninguém sabe de nada, está na cabecinha do Renato, só tô explanando para vocês aí. E o Internacional, que também joga amanhã, tem também algumas balas na agulha, e a melhor delas é Thiago Maia. Ele tem 26 anos e chegaria aí como volante titular, nem ficaria no banco, né? Em razão disso, o atleta não seguiu com a delegação para fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Esse é um forte indício aí que ele pretenda sair do Urubu, e voar para outras equipes. Ele segue treinando, né, com a equipe na disputa aí do Campeonato Carioca. E vamos ver, né, o que vai acontecer. Falando de números desse atleta, né, o Flamengo pagou por ele 4 milhões de euros e está pedindo 5 milhões de euros. E o Inter quer pagar só 3. Então vamos ver aí se saem as negociações. Amanhã às 19 horas, lá em Ijuí, tem Ijuí Internacional pela segunda rodada do campeonato. O goleiro colorado deverá ser Antony, né? Pois Ivan já fez a cirurgia no joelho e deverá parar por no mínimo 6 meses, né? Que fase o Inter está com essas ausências na meta, né? Kehler estava sendo negociado e tem alguns pedidos e algumas propostas não muito aceitas, então ele está balançando. Kudê não o quer mais no gol. Sérgio Rocher com um problema sério na costela, eu acho que é na costela. Ivan com os ligamentos no joelho. Quem irá defender então a meta será o Antony, com certeza, né? O Antony é o goleiro da base. Quem será que será o seu substituto? Bom, amanhã mais informações da dupla Grenal. Este foi o Bloco Esportivo e o Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, este foi o Bloco Esportivo e tem um oferecimento de Natal Fitness. Voltando ao nosso jornal, né? Perante a contabilidade eleitoral aqui de Bento Gonçalves, no ano de 2023 terminou com números superiores ao de 2022. Esse pleito terá participação de 92.144 eleitores. 92.144 eleitores que estarão aptos a votar em outubro desse ano, né? Salvo algumas inadimplências e votos em trânsito. Conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, deste total, 78 já estão cadastrados com biometria eletrônica. Você já cadastrou a sua biometria? Então faz aquela corrida e vá até o cartório eleitoral aqui de Bento Gonçalves. Porque ainda 22% não concluíram uma biometria. Também, de acordo com o órgão regulador, a maioria do eleitorado é composto por mulheres, as mulheres são 48.293 eleitoras aqui em Bento.
um montante quase de 5 mil a mais que os homens, né? Os homens são 43.851 eleitores. O total de eleitores do final do ano passado cresceu em relação a esse ano, né? 0,5%. Ou seja, os que tinham cadastrado em 2022 cresceu 460 votantes a mais para essa eleição. Até agora, né? Pois o prazo para o alistamento eleitoral vai até o dia 8 de maio. Vai longe ainda. Isso conforme a lei vigente. E em relação aos adolescentes, porque você sabe, né? Com 16 a 17 anos já podem fazer o seu dever cívico. Uma grande parte dessa gurizada não está nem preocupada com política, onde deveria estar sim. O exemplo deve sair de casa, os pais deveriam mostrar o que acontece a uma nação, a um município que é mal gerido. As escolas cada vez melhores ou piores, a saúde sempre será afetada pelas más ou boas escolhas. Então bote o seu filho para pensar. A escola que ele frequenta tem bons professores, tem boa merenda, tem um bom diretor que cuida das instalações elétricas, de goteiras nas salas de aula. E na saúde, você é bem atendido quando vai à UPA? Quando precisa de remédios ou um exame, você consegue isso com urgência? Tudo isso passa pelo prefeito, pelo governador e pelo presidente. Viu por que é tão importante conhecer política? Sempre no começo desse jornal temos um quadro um quadro chamado Entendendo a Política. Nem sempre é possível, né? Mas sempre que a gente pode, a gente sempre bota algumas ideias em prática sem pender para lado nenhum, mas você entendendo aí o cenário político brasileiro. Bom, vamos a um pequeno comercial aí da Harmony, aí nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, esse jornal tem um oferecimento de Harmony Sonorizações e Natal Fitness. E nas notícias da segurança pública, ontem à noite, por volta das 20 horas e 20 minutos, uma equipe da Força Tática prendeu uma mulher de 22 anos por porte ilegal de arma de fogo no bairro Aparecida, aqui em Bento Gonçalves. A ação aconteceu durante o patrulhamento tático motorizado rotineiro. A equipe realizou a abordagem de um Renault Logan próximo a um ponto de tráfico, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui as imagens. Tenho sim, né? E no qual, durante a revista, aí foi encontrado um revólver calibre 38 desmuniciado. Além da arma de fogo, foram encontrados R$500 em moeda corrente. A mulher, juntamente com o material, foi encaminhada para a delegacia para os procedimentos de praxe. Bom, em relação a essa nova modalidade de pedágio, né? O Free Flow, deixa eu botar aqui para vocês também. Eu também tenho essa imagem, olha, dá uma olhada aí. Já falamos muito desse novo sistema que é cobrado em forma de fotos e imagens. E quem aciona a via tem apenas que pagar em totens que estão ali bem pertinho, né? Ou senão você entra na internet. Mas assim, ó, tem apenas um equipamento desse funcionando no Brasil. E ele está no município de Antônio Prado. Ontem até comentamos aí que existem mais 2 sendo implementados entre Bento Gonçalves e Porto Alegre. Mas eles ainda não estão em uso. Mas a questão é a seguinte: muitos relatos de pessoas recebem cobrança em forma de boletos para pagar este pedágio em casa.
Então agora nós iremos informar que esse é um golpe. Eu falei antes, em primeiro lugar, se você acessar essa via que necessite pagar esse valor, próximo a esse local que tenha esse equipamento, existem totens. Aí você para lá e paga aí por Pix ou por outras formas de pagamento, ou se não entra na internet. A empresa responsável pela cobrança não envia boletos para a sua casa. Então desconsidere e leve à polícia, não pague. Se porventura tiver um débito, entre na internet, lá sim você soluciona o seu caso. Deixa eu tirar minha imagem da frente, vamos ver aonde é que tá. Aqui, olha aqui, ó. Que coisa feia, né? Essa imagem se refere ao deslizamento que mencionamos ontem. Você lembra? Você que tem que acessar a via próxima aí a São Vendelino, em direção à capital gaúcha, nós tínhamos a informação que a empresa responsável pela via iria limpar a pista ainda ontem, o que não aconteceu, pessoal. Mas a empresa que tem a concessão do trecho diz que a ideia é terminar ainda no final da tarde de hoje. E sim, liberar o trânsito, né? Pois o trânsito está sendo encaminhado pela contramão, por um desvio por uma estrada vicinal aí de terra. Então fique ligado ao passar por esse trecho, que fica próximo ao trevo da cidade de São Vendelino, tá? Preste mais atenção do que o normal. Mas amanhã voltaremos a informar sobre esse deslizamento e provavelmente ele já estará liberado. Mas até lá nós vamos informar, tá, pessoal? Esse foi o Jornal Últimas Notícias deste dia 23 de janeiro de 2024. Nos encontraremos na edição de amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!